Eu estou muito alegre, satisfeito no Senhor e consciente de que Deus está, mais uma vez, demonstrando a sua generosidade para comigo, me dando a oportunidade de estar nessa querida igreja mais uma vez. É um prazer revê-los e eu já gostaria de, a fim de nós otimizarmos o nosso tempo, pedir para que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Glória a Deus. Pastor Ney, muito obrigado por essa oportunidade. Pastor Andréia, vocês estão me honrando tremendamente. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Deus é muito bom para comigo, muito bom. E uma das formas como Deus, no meu ministério, demonstra sua bondade, volta e meia me fazendo estar em trabalhos onde os meus cantores e levitas preferidos estão presentes. E hoje está acontecendo isso também aqui, pela presença do Ministério Trazendo a Arca, e eu estou muito feliz de estar junto com eles aqui, junto com todos vocês, glorificando a Deus. Jonas capítulo 1. Quando esse culto terminar, lá no final, lá atrás, na saída, o meu material vai estar exposto. Eu sempre tenho uma colheita muito abundante quando venho nesta igreja, justamente porque essa igreja está debaixo desta palavra que o pastor Ney acabou de entregar, entende a doação, a generosidade, e isso me deixa muito satisfeito. Então, tem 10 títulos de mensagens lá fora, eu não vou aqui falar sobre eles não, para a gente ganhar mais tempo aqui para a exposição da palavra, mas são 10 títulos, eu já vim aqui outras vezes, sempre os irmãos acolhem muito bem o nosso material, mas a gente tem bastante novidades lá, desde a última vez que eu vim aqui, então eu quero encorajar você a dar uma passada lá no final. Eu vou estar lá, quero te dar um abraço e te agradecer, se você desejar fazer isso. Jonas capítulo 1, verso de número 1. Jonas capítulo 1, verso de número 1. Quem achou, diga Santa Bíblia. Santa Bíblia. Veio a palavra do Senhor a Jonatas, filho de Amitai, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quem pode dizer amém? Quantos estão com muita vontade de ouvir o que Deus tem a nos dizer esta manhã? Dê um brado de júbilo ao Senhor. Louvado seja o nome do Cordeiro. Queridos, esse é um texto, é um personagem muito presente na nossa vida. Desde os irmãos que nasceram no Evangelho, o personagem Jonas frequenta a nossa vida desde os tempos da escolinha dominical. Até porque, para as crianças, a história de Jonas é até um tanto quanto lúdica. Mas aí depois a gente vai entendendo, a gente vai compreendendo que a verdade bíblica pode para alguém até parecer lúdica, mas ela é extremamente verdadeira para a vida daqueles que creem e se dispõem a recebê-la. É verdade que é uma história fantástica, mas não é uma história fantasiosa. É verdade que é uma história totalmente inusitada, mas é verdade que é uma história completamente verídica. A prova disso é muito especial de ser observada. É verdade que existem algumas coisas na Bíblia que são alegorias, que são parábolas. E existe uma maneira muito precisa de verificar isso. Um medidor preciso para isso é o ministério de Jesus. As coisas que Jesus trabalhou como parábolas, eram parábolas, estava muito claro. Mas as coisas que ele citou como fatos, então é porque são fatos. E Jesus, assim como nós vamos ver mais à frente, Jesus
citou a vida e o ministério do profeta Jonas, tratando isso como uma história absolutamente verdadeira, inclusive citando a parte mais extraordinária da história, que foi o fato de Jonas ter estado no ventre de um grande peixe por 3 dias. Então, se Jesus ratificou isso como verdadeiro, eu acredito. Tem mais alguém que acredita ou eu estou sozinho hoje aqui essa manhã? Agora o que eu quero compreender com você são algumas verdades proféticas que vão confirmar algumas coisas que você já sabe, já ouviu, vão relembrar e vão também acrescentar algumas coisas sobre esta história e este personagem tão maravilhoso. A Bíblia começa a apresentá-lo já no momento da sua chamada, no momento melhor da revelação de Deus a respeito de um projeto específico, de uma missão específica. A Bíblia não está dizendo que esta foi a primeira missão profética de Jonas, mas sem dúvida, se não foi a primeira, esta seria a mais importante, a mais emblemática. Quando nós olhamos para o nome Jonas, e quando procuramos entender, compreender o significado desse nome, e para que você se ambiente muito bem, para que não ache que isso é uma informação desnecessária, é preciso que você compreenda que os nomes dos personagens bíblicos não são como os nossos nomes. Pastor, sobre o que o senhor está falando? Eu estou falando do fato de que na nossa cultura, na nossa sociedade, as pessoas dão nomes, os pais dão nomes para os filhos por razões absolutamente banais. Você sabe que pais, mães, dão uma olhada numa novela, gostou de um personagem, nasceu a criança, bota o nome do personagem. O pai é fã de um determinado time de futebol e tem um craque histórico daquele time, nasceu o garoto, o nome do craque nele. Não é verdade? Nós não nos preocupamos. É claro que quem já nasce na fé, normalmente os pais têm a consciência de dar um nome, às vezes bíblico, às vezes que homenageiam alguém da família. Mas a verdade é que isso não tem para nós um sentido e um significado tão especiais e tão profundos como no tempo bíblico. Então, dizer para você o significado do nome Jonas não é dizer para você qual era a novela que os pais dele assistiam quando tiveram essa ideia de pôr esse nome. Dizer para você o significado do nome Jonas é ambientar você a um cenário profético. Porque através da eleição, da escolha melhor, do nome desta criança, a ação profética já está começando a entrar em vigor na vida desta criança. Quem está compreendendo isto, diga amém. Amém. Dito isso, a Bíblia diz que o nome do nosso personagem é Jonas. E a tradução, o significado desse nome é muito simples. Uma palavra só. Tem gente que já sabe, já está até falando. Falar para a igreja boa de Bíblia é assim, às vezes perde até a graça. Pomba. O nome Jonas significa pomba. Então, por favor, eu gostaria que você pusesse a mão no ombro do seu vizinho, dissesse para ele, isso não é por acaso. Não, muito fraco, diga, isso não é por acaso. Perceba que essa não era a primeira vez que uma pomba aparecia na Bíblia prestando um serviço para Deus. Não. Se você conhece uma outra história tão tremenda quanto essa, que é a história da Arca de Noé, que inclusive vai virar filme, né? Vai sair em abril agora, vai ser uma produção espetacular, os crentes vão tudo ficar dando glória a Deus lá com Noé. Ou não, aí depende do que você... Mas o fato é que nós nos lembramos muito bem que quando o servo do Senhor Noé estava dentro da arca, desejoso de saber como as coisas andavam do lado de fora, desejando receber notícias do andamento das coisas fora da arca, o que ele fez? Pegou uma pomba. Ele solta essa pomba e ela vem trazendo, por fim, já estou no final da história, ela vem portando uma notícia que Noé queria receber. Qual? Já há vegetação na terra, já há renovo na terra, então as coisas estão prestes a ficarem extremamente tranquilas e bem. Agora, quando nós olhamos para a escala, a nomeação
a eleição, a chamada desta pomba em questão, Jonas. Perceba como a diferença é enorme. E perceba como essa diferença é incômoda. Porque a pomba de Noé é um animal irracional. Mas perceba como ela consegue dar conta da tarefa que lhe é designada. Perceba como, ainda que não sendo um indivíduo capaz de pensar como eu e você, ela consegue identificar, entender qual o serviço no qual ela estava envolvida. Ela sai para fazer e ela volta. Ah, pastor, mas deve ter tido uma ação sobrenatural de Deus essa pomba. Onde é que isso está escrito? Essa pomba simplesmente foi capaz de dar conta de uma missão que lhe foi designada, ainda que sendo um animal irracional. Repete essa palavra comigo, enchendo a boca, diga irracional. Agora, quando nós olhamos para Jonas, nós vamos descobrir que Jonas foi o único profeta que deliberadamente se negou a fazer algo que Deus o tenha ordenado. Isso me deixa assustado, porque se nós formos colocar um do lado do outro, nós vamos chegar a uma realidade triste, nós vamos chegar a uma realidade chocante. Qual? Um animal irracional teve mais competência de obedecer o que lhe foi designado do que um ser pensante. A pomba de Noé conseguiu fazer aquilo que esperavam que ela fizesse, mas Jonas não conseguiu fazer aquilo que Deus esperava que ele fizesse, pelo menos não em princípio. Isso me dá um ponto de interrogação, e o ponto de interrogação é o seguinte: por que Deus insiste? Por que Deus nomeia gente desse tipo? Por que Deus expõe uma proposta para alguém que ele já sabe que renegará essa proposta num primeiro momento? Por que é que Deus não vai logo e chama alguém que ele sabe que vai dizer sim? Por que é que Deus às vezes prefere fazer coisas que os roteiros de filme de vez em quando fazem? Você já viu um mocinho de um roteiro de filme? Na maioria das vezes alguém é escalado para ir até ele e dizer: nós precisamos de você, você é um herói renegado, você é um campeão de guerra, mas que você está aqui desistido da vida. Aí os caras vão lá, chamam ele diz: não quero ir não. Mas aí depois, no desenrolar do filme, ele acaba indo. E é impressionante como Deus sempre faz assim também. Ainda que sabendo que a minha resposta será não, ele me propõe sabendo que eu vou dizer não. Quem é que faria isso? Pelo amor de Deus, se você tivesse a capacidade de saber que alguém te diria não, você nem proporia nada a essa pessoa. Mas é isso que difere eu e você de Deus. É isso que faz dele ser quem ele é, e é isso que faz de mim ser quem eu sou. É essa capacidade que ele tem de, ainda não precisando ouvir um não e acreditar que esse não pode converter-se num sim. É isso que me é isso que me deixa impressionado com esse Deus. É que ele sabe que vai ter trabalho comigo, mas ele decide que quer trabalhar. Ora, canta. Ele sabe que vai ter que levantar profeta, vai ter que trazer pregador de outro estado. Ele sabe que o trazendo a arca vai ter que vir para cantar, para você acreditar. Mas ainda assim ele te reúne hoje aqui e te diz: você não quer, mas eu vou insistir até você querer. Leva. Agora eu te pergunto: há alguma necessidade disso, sim ou não? Ou você acha que não tem gente que basta Deus dizer: meu servo, o candidato assim: Senhor, fala que para onde o Senhor mandar eu vou. Por que Deus não escolhe só gente desse tipo? Por que Deus escolhe gente enrolada como eu e você? Por que Deus tem esse prazer? Gente, a pomba foi melhor que Jonas. Deus disse assim para um grande peixe: vai lá e faz. O grande peixe foi. Os animais irracionais, eles cumprem a vontade de Deus. Deus chama estrela pelo nome e elas vêm. E Deus está chamando você desde o ano passado. Você não apresentou-se ainda. Por que Deus não desistiu de você ainda? Eu já teria desistido, quem está do teu lado também, mas Ele não vai desistir. Ora, calavacheia. Levanta a tua mão direita para o céu, porque eu vim nessa manhã de domingo liberar uma palavra. Poderia não ser você, mas ele decidiu que será você. Ele tinha outras escolhas, mas decidiu que seria você. Aleluia. Escolha do nome é profética. Repita comigo: a escolha do nome é profética. Jonas nasce e os pais estão ali: que nome a gente dá, que nome a gente dá, que nome a gente dá. E o Espírito de Deus, o Espírito de Deus,
conduz o momento da escolha do nome, e o menino leva o nome de Jonas. Você é uma pomba. Mas pare, reflita algo comigo essa manhã. Existe uma peculiaridade interessantíssima a respeito do ministério de Jonas. Pergunte qual? Jonas foi o único profeta designado para uma missão fora de Israel. Foi, pastor? Foi. Não, pastor, mas eu já vi Isaías profetizando para nações estrangeiras, mas de dentro do país. Muitos profetas profetizaram para fora das fronteiras, sem com isso ter ido lá. Os profetas profetizaram para nações estrangeiras, mas tendo seus pés em Israel. Jonas é o único de todos os profetas que Deus diz assim: eu não quero só que você fale para quem está longe daqui, eu quero que você saia daqui e vá aonde ninguém foi. Aí você olha e vê Deus controlando tudo, e os pais dizendo assim: esse aqui é uma pomba, esse aqui é uma pomba, os outros vão andar na terra, mas esse aqui vai ter asas. Os outros vão caminhar no espaço terrestre comum, mas esse aqui, Deus quer que ele tenha asas. E aí essa pomba vai crescendo, e o Senhor olha para ela e diz uma coisa que não disse para ninguém: dispõe-te e vai a Nínive. Eu quero que você voe por cima das fronteiras de Israel. Eu quero que você saia da terra da tua habitação. Eu quero que você vá aonde eu não mandei até hoje ninguém ir. Esta profecia está fazendo com que Jonas, ou deveria ter feito com que Jonas, entendesse a razão do seu próprio nome. Preste atenção nisso. Existem coisas que nascem com você, existem coisas que vêm sobre você num tempo da sua vida, e você não consegue compreender aonde aquilo vai se encaixar, para que aquilo vai ter serviço. Mas no momento da sua vida, aquilo que Deus vai lhe propor vai se encaixar com aquilo que Ele anteriormente já te forneceu. Não, vou te dar outra chance. Não, vamos fingir que isso aqui não aconteceu. Eu vou te dar outra oportunidade. Porque você está olhando para algumas coisas em você, está dizendo assim: para que eu vim com isso de fábrica? Eu não tenho o que fazer com isso. Jonas está batendo aquelas asas e andando pela terra como todos os outros andam. Ele é um profeta como todos os outros. Mas chega um momento que Deus olha para ele e diz assim: dispõe-te e vai a Nínive, porque chegou a hora de você entender, porque todos os outros não tinham asas, mas eu dei a você. Uracalavacheia. Levanta a tua mão, porque eu tenho de Deus uma palavra para liberar. Essa conferência profética é o tempo de você entender a razão e a função de coisas que Deus plantou em você em tempos anteriores a este. Esta conferência profética é o tempo onde Deus vai desatar uma chave, e você vai entender a razão pelo que viveu, passou o que passou, sofreu o que sofreu, perdeu o que perdeu. Agora você vai entender que esse par de asas nunca foi inútil. Esse par de asas só veio com você, porque Deus escolheu você para voar para onde ninguém jamais tinha voado. A grande relutância de Jonas está exatamente nisso. Ele não quer ir a uma nação estrangeira. Ele teme aquilo que lhe esperará lá. Ele está com medo, porque ele sabe da fama que Nínive tem, de ser um povo cruel, um povo maldoso, um povo homicida, um povo torturador. Olhe como a coisa conflita. A razão da sua escolha é exatamente a razão da sua negação. Olha que conflito. Ele só tinha asas para ir mais longe do que os outros foram. E quando Deus diz: vá mais longe do que os outros foram, ele diz: mas eu não quero ir aonde os outros não foram. Olha isso. Perceba que loucura. Perceba como falta a Jonas a compreensão de que, se Deus deu, é porque Deus precisaria usar num tempo determinado. Meu irmão, não. As coisas que Deus te dá não são iguais àquelas funções do seu telefone que você não sabe usar até hoje. A gente compra um aparelho cheio de funções e não se destina a ler o manual. E tem coisas que você vende um carro e ficou o tempo
tempo inteiro com carro e nunca nem usou, porque existem coisas que são totalmente dispensáveis. Existem acessórios que na verdade só fazem encher manual de instruções, mas não servem na prática e na funcionalidade para coisa nenhuma. Mas aquilo que Deus acrescenta a mim não é para encher manual de instrução sobre a minha vida. Aquilo que Deus acrescenta a mim, Ele me fará entender a razão e o porquê. Levanta as tuas duas mãos para os céus. Você vai entender as razões pelas quais Deus te deu o que te deu. Você vai entender o porquê de tudo isso. Eu vim de Deus profetizar uma palavra nesse domingo pela manhã. Você está dizendo não, mas Deus está te dizendo sim. Você está dizendo eu não vou lá porque é perigoso, mas Deus está te dizendo, mas eu só te dei coragem para você ir aonde todo mundo não tem coragem. Então vai, meu filho, bate as asas e vai. Se fosse para você ficar aí em Israel, se fosse para você ser como os outros são, se fosse para você não ter nenhum diferencial em relação a todos os outros que vieram antes de você, eu não tinha te dado asas. Eu te dei asas para apontar aquilo que você teria como diferencial em relação a todos os demais. Dorecal. Mas Jonas não quer. Não, ele não quer. O texto diz que ele compra uma passagem e entra num barco. Aonde ele entrou? Aonde ele entrou? Uma vez estando no barco, o texto diz que ele desce e vai para o porão. Perceba como ele está se enclausurando. Há uma leitura profética para isso. A leitura profética é que a pomba, que foi chamada por Deus para voar, ela sozinha entrou na gaiola. Sabe o que me deixa perplexo? É ver que gente que Deus chamou para voar está pensando que está no pleno exercício da sua liberdade, porque está dizendo não, está dizendo não quero, está te dizendo isso aí eu não faço, está dizendo isso aí não é para mim. Mas nesse falso pleno uso da sua liberdade, você está trocando a liberdade do voo pela gaiola da escravidão. No falso uso da sua liberdade, você está imprimindo um contrassenso em você mesmo. Porque qual é o pássaro que se dispõe a ir espontaneamente para uma gaiola? Se um pássaro pudesse pensar, você acha que ele entraria numa gaiola? Um pássaro só entra numa gaiola porque lhe falta capacidade de raciocínio. Ele vai chamado pela comida, e a comida que o chama é a comida que o aprisiona. Mas você é um ser pensante, então é inadmissível que pela fome da desobediência você se enclausure dentro de uma gaiola. Mas eu vim de Deus profetizar uma palavra, e a palavra que eu vim de Deus profetizar é essa. Tem muita gente aqui que devia estar na liberdade do céu, mas se engaiolou. Mas eu vim de Deus entregar uma palavra. Essa gaiola vai quebrar nessa manhã de domingo. Você estava crente que estava abafando, dizendo eu faço da minha vida o que eu quiser, e olha você agora aí, tentando bater asas dentro de uma gaiola. Você pensou que era dono da tua vida, e você pensou que poderia dizer não para Deus, e fazer um replanejamento em cima de um planejamento que Ele já tinha feito. Eu vim te fazer uma pergunta franca, quem você está pensando que é? Quem você está pensando que é para riscar um projeto de Deus e escrever outro em cima? Quem você está pensando que é para retraçar uma rota que Deus já traçou? Quem você está pensando que é para transtornar um desígnio de Deus e restabelecer um outro propósito pautado no que você pensa, no que você acha? Pega o que você pensa, pega o que você acha. Eu também vou pegar o que eu penso, eu também vou pegar o que eu acho. Joga na lata do lixo, porque essa gaiola vai quebrar, e hoje você vai ganhar o céu da liberdade verdadeira de novo. Galária cheia. Quanta gente eu e você não conhecemos? Gente que pensou que podia muita coisa, que era muito esperto, muito inteligente, muito sabido, muito espiritual, muito profeta, muito vaso, muito bom, muito técnico, arrebentava tudo, quebrava tudo, virava tudo. E está dentro de uma gaiola agora. Os caras se aproximam de Jonas. De onde você veio? Quem é teu Deus? Quem é teu povo? Eu já ouvi isso
ser transformado em mensagem. Eu já ouvi isso ser colocado por um lado tão positivo como se isso fosse uma entrevista. Só que isso não é uma entrevista, isso é uma investigação. Pastor, tem diferença? Tem muita. Uma coisa é você ser entrevistado, uma outra coisa é você ser investigado. Quem está na vontade de Deus, todas as perguntas que fazem para ele são entrevistas. Mas quem está fora da vontade de Deus, as perguntas que te fazem são investigação. Tem gente que está sendo investigada. Tem gente que está passando pelo constrangimento de ser investigado, porque trocou a liberdade do céu por uma gaiola, negou-se a prestar obediência a Deus e acreditou de verdade, que podia fazer da vida o que quisesse fazer, e se enfiou dentro de uma gaiola. E olha você agora aí limitado, cerceado, aprisionado. Olha você que Deus se fez nascer para voar. Olha você agora sendo investigado. Olha você aí agora sendo treinado. Olha, você já viu pássaro na gaiola? Adestrado. Perceba isso, porque isso é uma realidade dura. Quando você se engaiola, você é obrigado a passar por adestramento. E perceba como é muito diferente. Doutrina é uma coisa, adestramento é outra. Você sabe para que eu nasci? Eu nasci para ser doutrinado, eu não nasci para ser adestrado. Mas quem está dentro da gaiola não está sendo doutrinado, está sendo adestrado. Estão ensinando que você tem que repetir. Você está virando um papagaio de pirata. Mas eu vim de Deus te entregar uma palavra hoje. Volta a usufruir da liberdade de Deus, que o teu canto vai voltar a ser espontâneo. Espontâneo. Olha o que o texto diz. Deus, quem foi? Quem foi? Mandou uma forte tempestade sobre o mar. De maneira, pega na mão do teu vizinho agora, pega. Dereva canta. De maneira que o barco quase ia se arrebentando. Huracalavacheia. Segura na mão dele agora, levanta junto com ele, levanta. Segura essa palavra que eu vim de Deus aqui para entregar. Deus não está preocupado com o prejuízo da gaiola. Não, Deus não está preocupado. O dono do barco que quis botar Jonas lá dentro, Deus não está preocupado com o prejuízo dele. Ele que tivesse perguntado se Jonas tinha que entrar ou não. Deus não está preocupado em dar prejuízo para a gaiola. Deus está preocupado em uma coisa: quem Deus fez nascer para voar, nem que Deus tenha que arrebentar uma gaiola com a tempestade, vai voltar para o céu. Existem coisas que num primeiro momento parecem prejuízo, mas no momento seguinte você entende que foram a quebra de uma gaiola. Eu estou aqui como um profeta de Deus. Existem coisas que no primeiro momento parecem dano, mas no segundo momento você entende, Deus teve que fazer para quebrar a gaiola e me dar liberdade de novo. Me dá liberdade de novo. Tira o olho do prejuízo da gaiola quebrada e põe um olho no fato de que você vai voltar a voar. Você não precisa mais dela. Quando Deus pode ser singelo, Ele é. Mas quando Ele precisa ser enérgico, Ele também é. Quando Deus pode ser sutil, Ele é. Foi sutil quando Elias estava na caverna. Apresentou-se numa brisa suave. Mas quando a sutileza não resolve, Deus usa intrepidez e energia. E para quebrar a gaiola não dá para ser sutil. Gaiola só se quebra com tempestade. Huracão tarava cheia. Eu vim de Deus aqui te explicar algumas coisas. Você não está entendendo nada sobre essa tempestade que está soprando. Você não está entendendo nada sobre esse vento que sopra. Você não está entendendo nada sobre essa abundância de água que entrou no teu barco de uma hora para outra. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer: eu produzi um modo de tirar você de onde eu não queria que você estivesse mais. Fui eu que fiz a tempestade. Que o diabo saia de cena, que você não fique dando glória para ele, porque tem gente dizendo assim: o diabo. Não foi o diabo. Eu vim de Deus aqui dizer que não foi o diabo. Mas as circunstâncias também não foram elas. Essa glória é de Deus, pastor, mas prejuízo é razão de glória. Se o prejuízo for para quebrar a gaiola, então é razão de glória, e essa glória é de Deus. Quem quebrou essa gaiola
gaiola, foi ele! Foi ele! Ele quebrou, eleva. Quando a gaiola é quebrada, o texto diz que Jonas vai para o meio do mar. E quando ele está dentro do mar, o texto diz que vem um grande peixe. Vem o quê? E engole Jonas. Agora você sabe o que é extremamente, especialmente interessante? O Senhor começou a chamar Jonas dizendo assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Agora você sabe o que significa a palavra Nínive? Nínive é uma derivação de Nuno, que é uma palavra da língua acádia que quer dizer peixe. Então escute, a cidade, a palavra Nínive significa? Então vamos aqui, o Senhor disse assim: dispõe-te, vai-te à grande Nínive. Se nós trocarmos a palavra Nínive pela palavra peixe, que é a tradução dela, então o que Deus estava dizendo? Vai ao grande. Foi isso ou não foi isso? Você entendeu o que eu quis dizer? Só que aí Jonas está dizendo: não vou. Grande peixe, vai até a ele e mostra para ele que ele não quis ir até a missão, mas a missão foi até ele. Para que essa relutância toda? Você está pensando que ganha o que com essa relutância toda? Não tem jeito. De um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra, os desígnios de Deus serão cumpridos. Não, acho que você não entendeu. Eu disse que de uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, os desígnios de Deus serão cumpridos. Então, quer saber? Se apressa, se dispõe e vai logo ao encontro do que Deus te mandou, antes do que Deus te mandou venha ao encontro de você. A situação de Jonas agora é crítica. Ele está dentro do ventre de um grande peixe. Olhe isso aqui. Perceba como a ordem de Deus foi clara. O Senhor disse: Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Profetiza contra ela. O que Deus estava dizendo? Qual era o alvo de Deus? O grande problema de Nínive era exatamente o grande problema que assola a maioria das nações, pelas quais Deus tem algo contra elas. Qual? Idolatria. Este era o centro da questão a ser combatido pelo ministério de Jonas, a idolatria. Em Nínive, cultuava-se principalmente dois deuses. Uma deusa peixe chamada Nanche, e um outro deus famosíssimo, conhecidíssimo, chamado Dagon. Você já ouviu falar desse deus? Agora, o que é interessante é que a imagem de Dagon é composta por um homem e um peixe. A imagem de Dagon, ela é composta de metade homem, metade, vamos lá, a imagem de Dagon, ela é metade homem, metade peixe. Ela é metade homem, metade peixe. Jonas agora está dentro do ventre do grande peixe, e perceba comigo como a imagem gerada por essa cena, ela é parecida com a imagem do ídolo que Jonas deveria ter ido profetizar contra. O Senhor diz: dispõe-te, vai a Nínive, profetiza contra ela, contra a sua idolatria. Qual será o alvo do seu ataque, Jonas? Os altares. E o que está em cima desses altares? Imagens. E como são estas imagens? Um homem e um peixe. Como são as imagens, gente? Como são as imagens, gente? Jonas não quer ir. Aí Deus de propósito vai fazer o seguinte: grande peixe, vai lá, pega Jonas. A primeira coisa que eu quero ensinar para ele nisso é que não adianta ele fugir do que eu quero, porque o que eu quero vai até ele. E a segunda coisa que eu quero demonstrar para ele é como é nocivo negar-se a fazer o que eu mando.
Todas as vezes que Deus te mandar destruir uma coisa, destrua. Todas as vezes que Deus te mandar se livrar de uma coisa, se livre. Sabe por quê? Segura. Porque tudo aquilo que você se nega a destruir, você fica parecido com isso. Eu não vou em Nínive. Eu não vou profetizar contra o homem peixe. E olha como é que ele está agora. Dá uma boa olhada para quem está do teu lado aí e diga assim: eu vou te dizer uma verdade. Você está ficando parecido com aquilo que você se nega a destruir. Você não percebe? Você não percebe como a sua imagem está se transtornando? Você não percebe como você está ficando absurdamente parecido com os sentimentos que você já deveria ter destruído, mas não destruiu? Eleva. Você era uma pessoa alegre, aberta, feliz, sorridente. De repente surgiu uma mágoa dentro de você e Deus disse: destrói. Deus disse: se livra. Deus diz: bota ela para fora. Diz assim: não destruo, tá gostoso, vou cultivar. É tudo que eu tenho, vou ficar com ela, tá gostosa. É bom ficar pensando de noite. É bom ficar passando um álbum de porta-retrato, com cheio de rancor. É gostoso. Come, não vou comer. O meu prato, meu jantar vai ser rancor. Meu café da manhã vai ser mágoa. E quanto mais você se nega a destruir essa imagem, mais essa imagem vai imprimindo sobre você comportamento, vai imprimindo aspecto. Daqui a pouco você olha no espelho, o sorriso apagou, as rugas de expressão chegaram, o cabelo ficou amarelado, a cara está esquisita, o ódio que você cultivou imprimiu imagens sobre você mesmo. Só que eu tenho uma palavra de Deus aqui hoje para entregar. Chega, aponta toda a tua infantaria hoje contra aquilo que Deus te mandou destruir. Sabe por quê? A imagem vai ser restaurada, você vai voltar a ter aquela mesma cara que tinha, o mesmo jeito que tinha, a mesma alegria que tinha, a mesma unção que tinha, a mesma graça que tinha. Deus vai recuperar a tua imagem. Na lavará racheia. Na marra surica. É um movimento sutil. É um movimento imperceptível. Uma hora você não está na situação. Uma outra hora você está totalmente envolvido dentro dela. Eu quero que você entenda a gravidade disso. Porque Deus começou a olhar para Nínive. E o que Deus começou a ver em Nínive o aborreceu. O que Deus via? O povo curvado diante de uma imagem que era homem e que era peixe. Essa imagem começou a ser alvo da ira de Deus. Essa imagem começou a ser alvo daquilo que Deus detestava. Essa imagem começou a ser alvo daquilo que Deus odiava. Essa imagem começou a ser alvo daquilo que Deus queria exterminar, extirpar. E de repente, o homem que pensou estar no uso da sua liberdade, está parecido com a imagem que Deus odeia. Eu quero que você compreenda o que o pecado da rebeldia, eu quero que você compreenda o que o pecado da desobediência gera. O pecado da desobediência imprime em você uma imagem parecida com aquela que Deus odeia. Todas as vezes que você se dispõe a desobedecer, você se torna parecido com uma imagem que Deus não quer ver. Deus não suportava mais olhar para Nínive, porque aquela imagem agredia Deus. E eu tenho algo para dizer para você, e é seríssimo. Tem gente aqui que Deus só olha por causa do sangue do filho dele que está na tua frente, porque se não fosse por causa do sangue do filho dele que está na tua frente, Deus já não suportaria nem mais olhar para você, porque a imagem que você está cultivando é uma imagem parecida com aquilo que Deus quer eliminar. Eu não posso trazer para mim nenhum jeito, nenhuma fala, nenhum pensamento, nenhuma atitude que sejam sequer parecidos com as coisas que Deus odeia. Ah, pastor, mas esse é o meu jeito. Ah, pastor, mas eu sou assim. Ah, pastor, mas eu aprendi assim. Vai para a Bíblia. Se Deus odeia, eu não quero ser parecido com isso. Vai para a Bíblia. Se Deus não gosta, eu não quero ser parecido com aquilo que Deus... Meu irmão, vamos aqui. Se você compra uma roupa, o seu cônjuge chega para você e diz assim: não gostei dessa roupa em você, não ficou bacana. Puxa, mas eu gostei tanto
tanto, ficou tão bonita, olha aqui, poxa, olha só, ficou, mas eu não sei te explicar, quando eu olho para você, eu não gosto de você com essa roupa, o que você vai fazer? Você vai pegar essa roupa e nunca mais vai usar, você vai pegar essa roupa e vai dar para alguém, porque você não quer transmitir uma imagem que alguém que te ama não gosta de ver, o larabacanta. Agora, sabe o que está me assombrando? É que tem gente que se dispõe a fazer tudo por causa de um filho, tudo por causa de um cônjuge, muda cabelo, muda maquiagem, muda roupa, muda tudo para agradar alguém, mas não é capaz de se dispor, se desfazer de um comportamento para agradar a Deus. Você está totalmente equivocado, você está pensando que vai aonde através disso? Mais nos importa agradar a Deus do que aos homens. Eu vim entregar uma palavra: se desfaça de toda a imagem que Deus detesta, não queira ser parecido com nada que Deus abomina, não queira falar de um jeito que Deus não gosta de ouvir, não queira ser de um jeito que Deus despreza. Eu quero ser parecido com Cristo. Se eu for parecido com Cristo, a imagem que eu represento é a imagem que Deus ama. Vamos evoluir para a conclusão. 3 dias Jonas ficará no ventre do grande peixe. 3 dias. Quantos dias? 3. Não foi 1, não foi 2, não foi 4, foram 3. E foi 3 de propósito, pastor Ney. Deus queria que fosse 3. E sabe por que Deus queria que fosse 3? Porque Deus queria provar para Jonas mais uma coisa. Deus queria mostrar para Jonas como a desobediência é um péssimo negócio. Quando a Bíblia diz a grande cidade de Nínive, a gente às vezes pensa em São Paulo. A gente pensa no Rio de Janeiro. Mas perceba que o texto está dizendo grande, mas é grande para os parâmetros do tempo. Uma grande cidade no tempo bíblico não é como uma grande cidade do nosso tempo. Ainda que a Bíblia esteja dizendo que a cidade de Nínive era uma grande cidade, levando-se em consideração que o mundo era muito menor do que é hoje, então há uma informação que casa bem com isso. A informação de que toda cidade normalmente tinha nas suas estatísticas uma informação importante a dar ao viajante. Todo viajante normalmente ia para uma cidade sabendo de algo sobre ela. Como você vai viajar para uma cidade, você quer saber algumas informações sobre ela. Como nesse tempo não tinha carro, não tinha avião, não tinha ônibus, era importante para um viajante ter um dado a respeito da cidade. Pergunte qual? Quanto tempo esta cidade demorava para ser percorrida a pé em toda a sua extensão? Todas as cidades grandes costumavam dar essa informação. Qual? Quanto tempo um viajante demorará, caso ele queira percorrer toda a extensão da cidade? Com Nínive não era diferente. Agora, para nossa surpresa, você sabe quanto tempo demorava para um viajante percorrer toda a extensão da cidade de Nínive? Quanto tempo Jonas está no ventre do grande peixe? Dava para ter cumprido a missão ou não dava? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você pensa que está ganhando tempo, mas você está perdendo tempo. E o tempo que você está perdendo é exatamente o tempo que você poderia ter gastado para fazer o que Deus te mandou fazer. Nem mais e nem menos. O tempo que você está dentro do ventre, clamando, pedindo socorro, pedindo misericórdia, pedindo para Deus não te matar, pedindo para você sobreviver, nesse tempo, você já poderia ter feito o que Deus te mandou fazer, e agora só está dando glória a Deus e aleluia, em vez de estar usando esse tempo para pedir livramento de uma coisa que você nem precisava estar. 3 dias acabam, e o Senhor diz assim: agora chega, agora que ele já percebeu que o tempo que ele investiu pedindo misericórdia era o tempo que ele podia ter investido obedecendo. Eu vou repetir isso aqui. Porque o tempo que você está investindo pedindo perdão, esse tempo você podia ter usado sendo obediente, você não precisava nem pedir perdão. A campanha hoje que você está fazendo para se livrar do ventre do grande peixe, o tempo dessa campanha, você já podia estar fazendo por outra coisa, porque no tempo dessa campanha você podia ter obedecido. E se você tivesse obedecido, você não estava tendo esse alvo na campanha que você está fazendo agora. Aí Deus diz assim: grande peixe, vai lá. Joga, Jonas. Eu não precisa jogar ele com carinho, não. Não precisa abrir a boca, abrir a língua e dizer assim: desce, não, vomita. Não quero pompa em circunstância. Ele podia chegar de uma forma, ele podia chegar bem, ele podia desembarcar de um barco, ele podia vir voando igual uma pomba, ele podia, mas já que não veio, vai descer vomitado.
Ô, grande peixe, eu não quero que você chegue lá. Não, não, vomita ele e deixa que ele vai. O grande peixe chegou na... Ah, mas não é assim. Quantas vezes a gente vê alguém chegando assim? Chega na portaria, você tem um lenço aí para me arrumar. Por que não? Porque eu... Chegou em Nínive, chegou ou não chegou? Chegou ou não chegou? Fala para o seu vizinho, tinha que chegar. Sabe por que tinha que chegar? Porque em Nínive esperava um profeta. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Você já ficou esperando por alguém que não chegou? Você já ficou esperando por alguém que não chegou? Você tem ideia do que é esperar por alguém que não chegou? Vamos para Noé? Noé pega a pomba e solta. Você imagina a expectativa? Volta, volta, volta. Espera. A pomba que Noé esperava chegou. Agora o que é mais importante, eu amo a Bíblia por causa disso. Porque ela se entrelaça, ela casa, ela concorda entre si mesma. Oh, as filosofias humanas são discrepantes, são confusas, mas a Bíblia ela se completa, ela se encaixa totalmente. Filadélfia, você sabe quem foi que fundou a cidade de Nínive? Você sabe quem? O neto de Noé. Olha isso, olha como a Bíblia é fantástica. O neto de Noé foi o fundador da cidade de Nínive. Então há uma herança de Noé dentro da cidade. Há um sangue de Noé dentro da cidade. Há uma impressão de Noé dentro daquela cidade. E não tinha como não dar certo. Porque assim como a pomba foi, mas voltou a trazer a notícia para Noé, Jonas devia também a Nínive o mesmo serviço prestado pela pomba Noé. Tinha que voltar. Não deixe esperando quem está aguardando uma palavra de Deus pela sua boca. Segure na mão de quem está do teu lado e diga assim: alguém está debruçado na janela. Não muito fraco, diga alguém está debruçado na janela. Não deixe alguém esperando uma palavra. Vai lá e entrega. Jonas tinha que ir a Nínive, porque Jonas tinha uma dívida com Nínive. Dívida. Se a cidade de Nínive é um produto direto da família de Noé, e se Noé for o responsável pela preservação de toda a espécie humana e de toda a espécie animal, e se inclusive uma pomba hoje só está voando aí por causa de Noé, então Jonas não sabia, mas como uma pomba ele tinha uma dívida com Noé. Sua espécie fora preservada pela coragem de um homem, e agora a família desse homem constrói uma cidade. Esse homem, essa família, essa cidade precisam de uma palavra, e falta coragem a Jonas. Você tem uma dívida. Você está aqui hoje por causa de alguém. Então não se negue a liberar uma palavra sobre pessoas, sobre famílias, sobre lugares que um dia foram responsáveis pela sobrevivência e a preservação da sua espécie. Eu estou aqui hoje por causa de alguém. Quem está aqui hoje por causa de alguém? Quem está aqui hoje por causa de alguém? Então abre a tua boca e profetiza a palavra para alguém também. Fica de pé do seu lugar nesta noite, melhor nessa manhã de domingo. Fique de pé de forma intrépida, fique de pé de forma enérgica. Eu vou te fazer uma pergunta. Houve relutância na história de Jonas, sim ou não? Houve desobediência na história de Jonas, sim ou não? Houve uma posição negativa no primeiro momento dentro da história de Jonas, sim ou não? Mas vou te fazer uma outra pergunta. A desobediência terminou em obediência, sim ou não? A negativa tornou-se impositiva, sim ou não? Sim. A relutância acabou por ceder à entrega, sim ou não? Sim. Ok. Então escuta uma coisa que eu vou te dizer.
Porque nós temos uma tendência. A tendência é olhar para o tempo da relutância de alguém, rotular, classificar, destruir, pichar, queimar os arquivos e desconsiderar o fato do tempo da conversão, da obediência, da mudança de atitude, e pegar alguém e limitar esse alguém ao tempo da sua desobediência. Só que Deus é tão lindo que Deus não deixa essas coisas desse jeito. Eu quero provar para você o que eu estou dizendo. Eu quero provar para você que acontece o que eu estou dizendo. Para isso eu vou lá para os evangelhos, porque um dia estavam falando muito bem de Jesus, sobre o seu ministério, sobre a sua autoridade, e de repente os fariseus começaram a rir, disseram assim: vocês estão loucos, vocês estão falando que ele é profeta? Vocês não sabem, preste atenção, vocês não sabem que nunca houve um profeta oriundo da Galileia? Vocês não sabem que a Galileia nunca deu para Israel nenhum profeta? Vocês não sabem disso? Só que tem uma coisa aqui interessante, gente, sabe qual? Jonas era da Galileia. Então por que os fariseus estão dizendo nunca houve um profeta da Galileia? Porque o fariseu é assim. Quando ele quer olhar para a história de alguém, ele só olha para os capítulos tristes. O fariseu é assim. Ele só olha para o tempo da decadência, para o tempo da desobediência, e toda a história que veio depois disso ele anula. Aí ele vai e diz assim: para mim nunca foi profeta, para mim eu sempre sou, porque a turma do eu já sabia, a mim nunca me enganou, daquela casa nunca saiu nada, daquela família nunca, daquela cidade nunca. Só que enquanto a gente está perdendo tanto tempo tentando se defender, Jesus está querendo que a gente olhe para ele e ouça uma palavra: para de tentar se defender, deixa que eu te defendo. Todas as vezes que alguém tentar fazer inútil, nula a história que você escreveu, todas as vezes que alguém tentar, baseado nos erros que você cometeu, rotular toda a sua vida, todas as vezes que alguém quiser pegar os equívocos isolados que você cometeu e dizer que você é só isso, silencia, porque de Deus virá a resposta e a justiça. Você quer ver? Quando os fariseus disseram isso, Jesus engoliu seco, não falou nada. Com isso os fariseus estavam dizendo assim: para nós Jonas nunca foi profeta, para nós ele não vale coisa nenhuma, para nós a história dele não valeu de nada. Jesus ficou quieto, esperou o tempo. Um pouquinho de tempo passou e os fariseus chegaram perto de Jesus e disseram assim: Rabi, mostra-nos um sinal. Jesus: é agora. Vocês querem um sinal? Queremos. Querem mesmo? Então segura aí. Não vou dar sinal nenhum, senão o que eu já mandei. O qual é? O sinal do profeta Jonas. Não, peraí. A história começou assim: para nós, na Galileia, nunca teve profeta nenhum. Queremos um sinal. Vocês querem? Não vou dar não. Eu já dei. O sinal que eu já dei para vocês chama-se profeta. Aí ó, vocês estão dizendo que nunca veio, né? Mas eu estou dizendo que ele não só veio, como eu ainda chamo ele de meu sinal na terra. Profeta Jonas. Os homens têm muitas armas para apagar, mas Deus tem muitas armas para escrever. Os homens queimam, manipulam, puxam arquivos ocultos,
lembram dos teus pecados, jogam no teu rosto as tuas falhas, tramam situações para te prejudicar, jogam coisinhas nas redes sociais sobre o teu passado, forjam indiretas que são mais diretas do que indiretas, e com isso é verdade que eles estão logrando até algum êxito nessa busca de apagar alguma coisa, mas fica tranquilo, porque depois que a caneta do Pai escreveu, eu quero ver quem é que vai alabar a cheia. Segura na mão de quem está do teu lado, levanta para o céu mais alto que você puder. Você está do lado de alguém que Deus chama de meu sinal na terra. Você está do lado de alguém que Deus não chama só pelo nome, Deus chama de meu sinal na terra. Não importa o que andam dizendo sobre você, não importa o quanto questionam a tua chamada, não importa o quanto tentam invalidar os teus esforços, você trabalha e alguém faz de tudo para esconder o que você fez, alguém faz de tudo para engavetar o que você projeta, mas eu vim de Deus liberar uma palavra. Quando a boca de Jesus se abrir ao teu favor, Ele vai te chamar de meu sinal na terra. Levanta a mão, cadê os sinais de Deus aqui? Cadê os sinais de Deus aqui? Aonde estão os sinais de Deus nesta manhã? Esta casa está cheia de sinais de Deus, é por isso que o ambiente está tão gostoso, é por isso que a glória de... Aqui não tem gente de história nula, aqui não tem gente de história apagada, aqui tem sinal de Deus na terra. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu estou intercedendo pela vida destes homens e mulheres. São pessoas que essa raça dos fariseus está tentando apagar, está tentando invalidar nossa história, tornar nulos os nossos esforços, estão tentando nos classificar com base nos nossos erros, nos rotular com base no nosso passado. Só que houve algo depois do peixe, houve algo depois da gaiola, houve algo depois do vômito, houve. Jonas percorreu toda a cidade de Nínive profetizando a palavra do Senhor, e houve quebrantamento naquele lugar. Houve uma história depois do peixe, há uma história depois da gaiola. Os fariseus querem fingir que não aconteceu, mas tu sabes que aconteceu, e tu sairás ao nosso favor. Eu creio nessa palavra, te agradeço por ela em o nome de Jesus. Ora calabachá. Eu gostaria que